Olá pessoal, eu me chamo Cauã, sou bolsista do PET e bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 2, cujo tópico de hoje será integrais de funções trigonométricas. Primeiro eu quero começar revisando identidades trigonométricas. O que são, identidades trigonométricas? São basicamente algumas igualdades que contêm funções trigonométricas. E elas vão ser muito importantes para resolver basicamente toda integral que a gente tem uma função trigonométrica. Essas 5 aqui que eu separei são as mais importantes. A gente começa aqui com a relação fundamental da trigonometria, conhecida assim, que é basicamente o seno ao quadrado de x, sendo x um número real qualquer, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo x é igual a 1, basicamente. A gente tem aqui a cossecante, né, que é uma função trigonométrica derivada dessas duas outras aqui, o seno e o cosseno, que é basicamente a recíproca da função seno de x, que seria 1 sobre o seno de x. A secante do mesmo jeito, só que com o cosseno, a gente tem que a secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Com a cotangente, a gente tem o inverso da tangente, que no caso seria 1 sobre a tangente, mas da mesma forma, a gente tem aqui essa última, que é a tangente de x, que seria seno sobre cosseno. Então, se eu tiver 1 sobre a tangente, é a mesma coisa que eu colocar cosseno sobre seno. Tendo fixado essas identidades trigonométricas, eu vou comentar um pouco também sobre funções trigonométricas inversas, que a gente tem uma confusãozinha entre essas funções trigonométricas inversas e essas recíprocas de funções trigonométricas aqui. Eu tenho aqui a primeira, que é a função inversa do seno, que também é chamada de arco-cosseno, que o que ela está dizendo na verdade, né? Quando eu falo de um cosseno de um ângulo, eu estou me preocupando com a projeção que esse ângulo faz em um certo eixo no ciclo trigonométrico. Quando eu falo de arco-seno ou arco-cosseno, eu estou preocupado com um ângulo cujo cosseno é o valor que vai ser atribuído. Então, ele está referente ao ângulo do seno e não ao seno em si. Por exemplo, eu tenho aqui que o cosseno de 90 seria 0, porque no ciclo trigonométrico, quando o ângulo é 90, o cosseno tem um valor na origem, que é 0. Já quando eu tenho, por exemplo, arco-cosseno de 0, eu não estou preocupado com o resultado do cosseno, mas sim em qual ângulo cujo cosseno eu tenho 0, que seria o 90. É como se eu trocasse as variáveis, o domínio com a sua imagem, o ângulo com o seu cosseno. Tendo fixado isso, a gente tem também o arco tangente, dado por essa notação, tangente a menos 1 ou arco tangente, o arco secante, o arco cossecante e o arco cotangente. Basicamente, essas são as principais funções trigonométricas inversas que a gente vai usar daqui para frente nas nossas integrais. Agora sim, dada essa revisão, vamos adentrar realmente na aula, integrais de funções trigonométricas. E é justamente agora que a gente vai relembrar o assunto da aula anterior do nosso curso, que foi a função logarítmica natural. Vocês devem estar se perguntando, mas por que eu vou usar o ln? Por que a Israel estava falando todas aquelas propriedades que eu tenho que aprender? Vai tudo fazer sentido agora. Porque, por exemplo, se eu tiver a integral do seno, qual que seria a integral do seno? Seria o menos cosseno, porque a derivada do cosseno é menos seno, como vocês já devem saber. Mas se eu tiver, por exemplo, a integral da tangente? Não tem nenhuma função trigonométrica cuja derivada seja diretamente a tangente. E é aí que vai entrar o ln. Olha só. Nós temos que a integral do seno é menos cosseno, como vocês já sabem, isso é trivial. A integral do cosseno é seno, né? Porque a derivada do seno é o cosseno. Mas agora nós temos a integral da tangente. E qual que é a integral? Vocês basicamente só precisam memorizar esse teorema, a gente não precisa demonstrar ele agora. Que é o ln do valor absoluto da secante mais uma constante. Olha só, a integral da cotangente vai ser dada por menos ln do valor absoluto da cossecante. A integral da secante vai ser o ln da soma da secante mais a tangente dentro desse valor absoluto aqui. E aí, por último, a integral da cossecante vai ser o ln do valor absoluto da cossecante menos a cotangente. Aí você deve estar pensando, pô, Carol, é muita coisa para decorar. Eu nunca vou memorizar essas integrais. Eu vou te ensinar um macetezinho que vai ajudar bastante você memorizar isso daqui. Tudo bem que a prática de exercício vai te levar à perfeição, né? Vai te fazer memorizar intrinsecamente. Mas o que é? As integrais que envolvem ln são muito parecidas com as derivadas das funções trigonométricas que estão sendo integradas. Como assim? Qual que é a derivada da tangente? É a secante ao quadrado. Qual que é a integral dela? ln do valor absoluto da secante. Contém a secante no resultado. Qual que é a derivada da cotangente? É menos cossecante ao quadrado. E qual é a sua integral? Menos ln do valor absoluto da cossecante. Contém a cossecante. Qual que é a derivada da secante de x? É a secante vezes a tangente. Aqui é o outro ln da secante mais a tangente. Qual que é a derivada da cossecante? É menos cossecante vezes a cotangente. E aqui eu tenho ln da cossecante menos a cotangente, em vez da multiplicação.
Ou seja, elas são bem parecidas com as derivadas, né? O outro macete é que a única integral que tem o sinal negativo é a da cotangente. O resto são positivas. Então você só precisa se preocupar com ela. Esse é o macete para você memorizar todas essas integrais que vão ser muito úteis no problema que a gente vai resolver. Dito isso, podemos partir para a resolução do nosso primeiro exemplo. Temos aqui a integral da cossecante de 4x menos cotangente de 4x. Então vamos lá iniciar. Vendo de cara, a melhor estratégia que eu posso usar para resolver é usando substituição. Então eu posso chamar essas duas funções internas aqui de u. Temos aqui que u vai ser igual a 4x, o que vai implicar que essa derivada du vai ser igual a derivada de 4x, 4 dx, multiplicando. E uma coisa que eu posso fazer é passar esse 4 para o outro lado dividindo. E aí eu vou ter du vezes 1 4, ou du sobre 4, igual a dx. E essa é a substituição que eu vou fazer nessa integral aqui. Como eu tenho um quarto multiplicando com o du, eu vou passar ele multiplicando aqui para poder fazer a substituição. Tenho aqui cossecante de u menos a cotangente de u vezes o que é dx? É 1 quarto vezes du. Esse 1 quarto é uma constante, eu posso colocar ele para fora da integral. Temos aqui 1 quarto vezes a integral da cossecante de u menos a cotangente de u. Aqui eu tenho uma integral da diferença, quer dizer que eu posso quebrar em duas integrais, temos essa propriedade. Então eu tenho 1 quarto vezes, só atenção porque não vai multiplicar só a primeira, vai multiplicar tudo. Então tenho aqui 1 quarto da integral de cossecante de u du menos a integral da cotangente de u du. Tudo isso multiplicando com 1 quarto. Essas duas integrais aqui a gente já conhece. Temos aqui que a integral da cossecante é dada por ln do valor absoluto da cossecante menos a cotangente. Então temos aqui ln do valor absoluto da cossecante de u menos a cotangente de u. Isso aqui menos... Qual que é a integral da cotangente de u? Temos aqui também. Menos ln da cossecante de u. Mas como eu tenho o sinal de menos, menos com menos, fica mais cossecante de u. Tudo isso multiplicando 1 quarto. Aqui nós fazemos a distributiva. Temos que o resultado é 1 quarto do ln. Vamos logo fazer a substituição. O que é u? É o 4x que eu defini aqui. ln da cossecante de 4x menos 1 quarto do ln da cossecante de 4x. Isso, mais uma constante. E esse vai ser o nosso resultado. Vamos adentrar agora na parte de derivadas integrais de funções trigonométricas inversas, aquelas que a gente viu no início. Elas também têm derivadas integrais. E eu confesso que os resultados são um pouco esquisitos, mas memorizando direitinho vai dar certo. Aqui temos que a derivada do arcosseno é dada por 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado, sendo esse x o ângulo que está dentro do arcosseno, no caso o resultado, né, como a gente viu no início. A derivada do arco cosseno de x é menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Derivada do arco tangente vai ser dada por 1 sobre 1 mais x ao quadrado, não tem raiz. Derivada do arco cotangente, menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. É a mesma, só muda o sinal. Temos aqui a derivada do arco secante, dada por 1 sobre x vezes raiz de x ao quadrado menos 1. Esse aqui é um pouco mais chatinho de memorizar. E por último, temos aqui a derivada do arco cossecante, dada por menos 1 sobre x vezes raiz de x ao quadrado menos 1. Você deve pensar, caraca, é essa que eu não vou memorizar mesmo, né? Se já estava difícil nas integrais das funções trigonométricas normais, quem dirá na derivada das inversas, né? Mas calma, o macete que eu posso dar para vocês é que a derivada do seno, da função do arcosseno e do arco cosseno são a mesma. Elas só vão mudar o sinal. A derivada do arco cosseno tem o sinal negativo. Do mesmo jeito que a derivada do arco tangente é a mesma do arco cotangente, muda no sinal. O arco cotangente, a recíproca, é sempre negativa. Do mesmo jeito que a derivada do arco secante é a mesma do arco cossecante, com exceção que o arco cossecante é negativo. Esse é o melhor macete que eu posso dar para vocês para memorizar essas derivadas. Então, para fixar, vamos resolver um exemplo. Temos aqui a função x ao cubo vezes o arco cotangente de x sobre 3. Vamos derivar essa função agora. Temos aqui que a derivada f de linha x é dada por
Como aqui nós temos o produto de duas funções e a derivada que a gente vai fazer é em relação ao x, né, que é comum entre as duas funções, a gente vai usar a regra da derivada do produto, que é o quê? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Qual que é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado, vezes o arco cotangente de x sobre 3, mais a derivada do segundo. Qual que é a derivada do arco cotangente? A gente acabou de ver. É dada por menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Mas eu lhe pergunto, esse x aqui é esse mesmo x que está sobre o 3, o numerador? Não. Na verdade, o x corresponde ao argumento completo dentro do arco cotangente. Então, se a gente vai levar ele ao quadrado, a gente vai ter que levar tudo isso ao quadrado. Temos aqui menos 1 sobre 1 mais... O que é o x? X sobre 3 ao quadrado. E aí, pronto? Essa é a derivada do arco cotangente? Cuidado! A gente não pode esquecer que o arco cotangente é uma função composta. A gente tem uma função dentro da outra. E como que a gente deriva uma função dentro da outra? Usando a regra da cadeia, que é basicamente a derivada da função de fora, que a gente já tem, vezes a derivada da função de dentro, que é o x sobre 3. Qual que é a derivada de x sobre 3? É a mesma coisa que 1/3 vezes x. É 1/3. E a gente não pode esquecer de multiplicar com o primeiro termo, né? Vezes x ao cubo. Temos aqui mais com menos, que fica menos. Vamos multiplicar essas duas frações, vai ficar 1 sobre 1 mais x ao cubo, x sobre 3 ao quadrado, vezes 3, vezes x ao cubo. Agora vamos multiplicar essas duas. X ao cubo sobre... Temos aqui que x sobre 3 ao quadrado é x ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Ou seja, 1 mais x ao quadrado sobre 9. Isso aqui tudo multiplicando 3. Você pode fazer a distributiva se você quiser, mas no caso a gente vai parar por aqui. E esse é o nosso resultado.